Olá! Hoje a nossa conversa é daquelas que inspiram, emocionam e provocam reflexões profundas. Ela é mãe de 3, esposa, filha, irmã, advogada, empresária e agora escritora. Olá, Fábio, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Conta pra nós primeiro quem é a Fabiana. Eu já fiz um resumo aqui, né? A gente não sabe se a ordem é essa, porque a gente tem vários papéis, né? Isso. Mas conta um pouquinho pra nós aqui, pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Então, Fábio, eu acredito que o meu principal papel é mãe, né? Esposa, como você falou, advogada, profissional. Esses últimos 7 anos também ao lado do meu pai e do meu irmão, né, na construtora catarinense. Então, não tem como a gente ser uma coisa só, né? Mulher, a gente é várias coisas mesmo, mas eu falo que a maternidade foi o grande divisor de águas, né? E o grande marco na minha vida, com certeza. Tanto que trouxe o livro agora, Isso. né? Eu já vou mostrar até. Eu vou mostrar aqui. Depois a gente faz um insertzinho lá, Slow Maternity. Eu vi você falando que o título foi um pouco mais difícil, mas o livro veio, né? Conta essa história desse livro pra nós. Sim, Fábio. Como você falou, o título, né? Por ser um nome inglês, Slow Maternity. Primeiramente, eu pensei em outros nomes, mas não me saía esse nome na cabeça, né? Então, o Slow, ele vem a ser a contraponto. Né, o slow de toda uma cultura fast da sociedade moderna, então contraponto do fast food, né, a questão das notícias, tudo a gente quer, né, Fábio, muito rápido, na palma da mão. Então o Slow Maternity também ele é um convite, Fábio, para uma maternidade mais atenta, uma maternidade pessoal, com calma, né? Ele não é um manual da maternidade, não é um livro para ensinar. Né? Não, nem existe, né, Fábio? Eu acho que acredito, tem algumas coisas assim sobre alimentação, sobre sono. Eu acho até legal, eu mesma, quando fui mãe de primeira viagem, acabei me debruçando sobre algumas doutrinas, assim, mas a gente sabe que a maternidade é o dia a dia, né, Fábio? Então, esse livro é um convite também para a intuição, para o instinto que vem se perdendo muito, justamente porque filho não é receita de bolo, né? Então, é o convite que eu trago para as mães, através dessas frases do livro, para intuírem, né? Para sentirem, para terem calma. Você tem várias histórias, a gente aqui antes de começar a gravar, a Fábio estava me contando dos feedbacks, né, que tem tido em relação ao livro, mas para chegar no livro, como é que foi a carreira do direito primeiro, né? Isso. Ou quem que era a Fábio criança? Começar lá do comecinho, né? De uma família, né, de muito empreendedorismo e tal. Como que foi a Fábio? O que a Fábio sonhava, assim? Sim, Fábio, eu sempre sonhei em ser mãe. Olha só. Né? Eu sempre sonhei e parece em ser muito mãe. Natural da mulher, mas tem que querer muito mesmo, Tem que né? querer, né? Eu sempre fui uma menina, eu sempre gostei de brincar muito de boneca, de casinha, tive uma infância muito solta, né? Na chácara da minha família, então andava de cavalo, tinha casinha na árvore, fazia chazinho, eu sempre gostei dessa parte, né? E o direito foi uma coisa muito natural também na minha vida. Como gostava muito de ler, de escrever, não me imaginava fazendo outra coisa. Então, me formei na Univale, né? Você também se formou lá, né, Fábio? Então, em Balneário, em 2005, muito jovem, 21 anos. Eu me formei em julho de 2005. Em seguida, fiz a prova da OAB, passei. Então, comecei a advogar lá em Itajaí, fiquei uns 2 anos advogando lá. Depois eu retornei para Chapecó, onde eu trabalhei alguns anos num escritório de advocacia. Nós éramos em 14 advogados na época, um escritório bem grande, que me deu uma experiência muito boa, assim, um grande advogado, foi um mestre para mim na área jurídica. E depois, Fábio, eu abri o meu escritório, né? Depois de alguns anos eu abri o meu escritório com 2 amigas. E fui muito feliz, né? Nos anos da advocacia, advogava muito em direito previdenciário. Então, eu sempre gostei muito de gente também, né? Então, o direito previdenciário, eu trabalhava muito na área da aposentadoria. Então, foi uma advocacia bem feliz. E essas minhas amigas acabaram passando num concurso público.
E eu casei com um advogado, né? E acabei, depois de casada, comecei a trabalhar com ele no escritório. Também. E aí, como é que foi ser mãe, que era o teu grande sonho? Como é que foi isso? Fábio, então depois que eu comecei a trabalhar com o Luiz, né? Com meu marido, eu logo no primeiro mês de casado eu já engravidei, né? E assim, pra mim foi uma decisão natural. Na época, eu e Luiz conversamos muito. Então, quando eu tive a nossa primeira filha, Luiz e o Francisco, eles têm pouca diferença de idade, eu fiquei 6 anos em período integral em casa. Quando eu tive a Luísa e o Francisco, né? Sim. Na época, então, eu saí do escritório onde trabalhava com as minhas amigas, fui trabalhar com meu marido. E eu tenho consciência que foi uma escolha que eu pude fazer, né? A gente sabe que não é todas as mulheres que conseguem parar de trabalhar e ficar em casa, mas acima de tudo foi uma escolha do meu coração, porque foram 6 anos, né? Período integral, cuidando dos filhos, né? Eu escolhi não ter babá com a Luísa e com o Francisco, eu não tinha nenhuma ajudante diária, assim, então eu quis viver a maternidade e, né, ser dona de casa durante 6 anos, né? intensamente. Porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, né, Porque Fábio? assim, se conscientemente, sem a gente falar da paixão e do amor, tiver que assim, de que dá trabalho mesmo, trabalhar fora, cuidar de filho da casa, trabalhar fora é mais fácil. Exato. Muito mais fácil, né, Fábio? Foi uma escolha, mas para mim foi uma coisa natural, né? Sim. Então, quando eu engravidei, eu falei, nossa, eu gostaria muito de poder ficar em casa e cuidar, né? Mas aí só dependia da renda do Luiz, né? A gente tinha... então, a gente conversou sobre isso. Ele falou, não, vai, fica. E vai passar muito rápido, ele falou, Fabiana. Vai passar muito rápido. Então, eu pude fazer essa escolha, mas eu quis, né, Fábio? Porque também poderia ter contratado uma babá, então foi uma escolha minha e uma escolha nossa, porque isso que eu falo, Fábio, as escolhas, elas sempre têm que ser do casal. Sim, né? E que interessante ele te dizer vai, e que vai passar rápido, olha que apoio. Vai passar rápido, ele falou, tu vai ver, amor, tu vai voltar a trabalhar, tu vai ter 35, 34 anos, né? Ele falava assim, vai ser muito rápido. Então, foi nesses 6 anos que eu fiquei em casa, né? Em período integral, tive a Luísa, tive o Francisco, então... e foi uma faculdade, Fábio. Imagino. Foi uma faculdade, né? Larguei um pouquinho a advocacia na época e foi uma experiência muito feliz para mim. Se realizou? Eu me realizei. Esses 6 anos em casa, me realizei. E depois veio o Bento, né? Aí depois desses 6 você voltou a trabalhar? Daí depois desses 6 anos em casa, eu recebi um convite do meu pai e do meu irmão para eu voltar a trabalhar daí com eles na empresa. né? A parte jurídica da construtora. A parte jurídica, isso. Porque até então eu tinha minha vida independente. Advogava, né? Com meu marido e tal. Então, quando, depois desses 6 anos, eu recebi esse convite. Olha, Fabiana, então a gente gostaria que você viesse para a empresa precisa de um jurídico em tempo integral, esse olhar, né, jurídico, preventivo, enfim, de uma maneira ampla. E daí foi quando eu topei a trabalhar junto com eles, né? Agora fazem 7 anos que eu tô na construtora junto com o Conrado e com o pai. E aí nisso veio o Bento? Daí veio o Bento. Uma outra fase, né, Fábio? E aí foi uma maternidade diferente? Foi uma maternidade diferente. E porque eu já estava num outro momento, né, profissional, já tinha ficado em casa, vivido toda aquela experiência e é muito de sentir, né? Eu acho que a gente precisa nos escutar, né? Não existe, para algumas mulheres não vai fazer sentido, para outras vai fazer sentido, mas para mim, Fábio, aquilo era a única coisa que fazia sentido, né? E também foi uma coisa nova na minha família, né? Porque eu fui a primeira mulher a abrir mão do lado profissional para ficar em casa, cuidando dos seus filhos, né? Eu venho de uma mãe empreendedora, de uma avó empreendedora, de uma bisavó empreendedora. Olha só. Né? Então, para mim, era muito normal tá lá na loja, Então, eu senti, Fabiana, o que faz sentido para você?
Vai fazer sentido você voltar a trabalhar e ter uma babá para cuidar dos teus filhos? Ok, mas para mim não. E eu, né, pude fazer essa escolha, tive o apoio do meu marido e eu quis muito, né? Então, até tem uma frase do livro que fala assim: depois de 6 anos cuidando dos filhos em tempo integral, meu guarda-roupa se resume a pijama e roupa de academia. E é verdade, né? Porque eu me entreguei àquilo, sabe, Fábio? Eu fui, eu cuidei, eu fiquei em casa e eu fui feliz. Então, eu escutei. Eu acho que esse é o grande lance da maternidade também, sim, né? Você escutar. E do Bento, então, eu já tinha retornado ao trabalho. Então, eu estava trabalhando com o meu irmão e com o meu pai. E daí veio o Bento, né? Eu já estava há alguns anos já na construtora, em um outro momento, e o Bento, como que eu fiz, né? Uma maternidade mais madura, eu já tinha 38 anos, né? A Luísa eu tive lá com 20 e poucos anos, então... É bem diferente, tem né? 9 anos de diferença, né? Então, eu falo que o Bento, para mim, foi o equilíbrio, sabe? Porque ele me ensinou a pedir ajuda também, né? Com a Luísa e o Francisco, eu queria fazer tudo muito eu queria. Ainda mais dessas mães, né? Dessas mulheres da onde tu veio, né? Sim, que isso. davam conta de tudo. Ninguém dá, mas a gente achava que elas davam, Dava, né? Exato, sabe? E com o Bento, eu fiquei lá com os primeiros dias com ele em casa. Eu lembro que com 50 dias eu voltei para a construtora, eu falo chiqueirinho, né? Com um bercinho do lado. E ele ficou até os 5 meses comigo. Na construtora. Então, junto lá, né, amamentando, cuidando. Então, quando ele já 5 meses e pouquinho, que ele já ia entrar nessa fase da introdução alimentar, e daí ele ficou em casa com uma pessoa, né, de confiança, uma vizinha, uma senhora maravilhosa, mas você vê como que foi diferente, né? Sim. E o Bento também, ao mesmo tempo, ele me exigiu, porque o Bento, ele nunca aceitou complemento, né? Então, ele mamou, foi 1 ano e 8 meses de amamentação exclusiva. Olha que diferença total, né, Fábio? Tudo. Olha só. Então, o Bento, ele ia trabalhar comigo, daí depois ele ficava em casa, né, à tarde, meio período, e eu voltava para casa para amamentá-lo 2 vezes por dia, né? Porque ele nunca aceitou complemento, porque se ele aceitasse, ele podia ficar, né, de tarde, de manhã. Eu sempre fiquei em casa, né, dar uma mamá, mas ele nunca aceitou. Então, de tarde, às vezes eu ia 2, 3 vezes por tarde para amamentá-lo. Foi uma experiência bem diferente também, Com quantos anos ele tá agora? 3 anos. 3 anos. 3 aninhos. E em que momento disso tudo entrou o livro? A ideia, vou escrever um livro. Fábio, então, o livro, eu acho que foi final de 2022, 2022 eu ganhei um livro de presente mais ou menos nesse formato. Um livro... Formato que você diz, formato tamanho quadradinho, isso. Cada página do livro, uma frase, era um livro de poemas, né? E eu falei, olha, que legal esse livro. Eu falei, eu teria já material para escrever um livro sobre maternidade. Porque eu sempre gostei muito de ler, de escrever, e uns 5 anos eu tenho escrito e gravado, né, os textos, assim. Você fazia despretensiosamente? Despretensiosamente, escrevia, né? Escrevia, guardava lá, gravava no computador e numa pastinha, né? Os textos mais longos, reflexões, estava lá. E quando eu ganhei esse livro de presente, eu falei, olha, que legal, é uma página, uma frase por página, né? E eu entrei em contato com a editora. E aí, assim, a gente fez uma reunião online e tal, e nasceu o livro dessa maneira. Já tinha o Bento, né? Já tinha o Bento. Foi o lançamento... Então foi rápido o livro? Foi, em 1 ano, Fábio. Porque, né, a gente acha que um livro demora muito, mas você já tinha ele pronto, praticamente. Já tinha, então, como o livro, ele é composto de 100 frases sobre a maternidade, né? Então, mais ou menos umas 60 frases do livro eu tirei de textos maiores, mais longos que eu já tinha, né? Então, tinha um livro lá sobre a escuta da maternidade, né? Um texto mais longo. Então, eu tirava uma frase Não daquele é fácil texto. também, né? Fazer só frases. Só frases. Porque elas precisam ter conteúdos. Eu vou ler a primeira. Sentido. Tá. O cheiro de um filho, quando nasce, deveria ser embalado a vácuo. Né, Fábio? Eu fiquei arrepiada aqui.
O Né? cheiro, não né? Porque isso aqui diz muito. Muito. Conta uma história inteira. E todo mundo se identifica, né? E Muito. todo mundo lembra. Aham. Então, eu acho que o Slow Maternity, eu acho que as mães se identificaram tanto com ele, Fábio, porque é uma linguagem simples, é uma linguagem que conversa de coração para coração. Uhum. É Né? o amor, né? É o amor, isso. E depois dessa conversa, então, com o Lucas, que é da editora Crivo, da editora do livro, falei, olha, Lucas, eu tenho algumas frases, alguns textos já prontos, que eu fui tirando frases, e as últimas 40 frases eu fiz, né? Uhum. E daí nasceu. Então, o Slow Maternity, com as frases sobre a maternidade. Tu lembras qual foi a primeira, talvez? Assim, tipo, a mais antiga? Fábio, eu tenho a minha preferida. Qual que é? Que é, fiz da vida deles a minha vida e isso me salvou de mim mesma. Ai, que lindo. Essa é a minha frase favorita. Fiz da vida deles a minha vida e isso me salvou de mim mesma. E porque eu acho que a maternidade, ela é muito transformadora, né, Fábio? Tem uma frase que eu falo, e assim, não são frases de sentimento e algumas frases mais fofas, algumas não tão fofas assim, né? Uhum. Mas é a verdade. Esse livro não é um livro de ficção. Uhum. Esse livro não é coisas que eu imaginei, são coisas que eu vivi, né? E coisas que eu acredito, né? É a minha verdade. Então, a partir do momento que você se posiciona sobre um determinado assunto, algumas pessoas vão concordar, outras não, né, Fábio? Então, eu tive noção disso, mas assim, tá sendo um caminho muito bonito. Um caminho que eu tenho recebido muito carinho, muita validação, né? As pessoas, poxa, é bem isso, eu me identifico com essa frase, né? E tem uma frase que eu falo que se você é mãe e continua com a mesma vida de antes de ser mãe, pare agora. Né? Então, alguma coisa está errada. Porque não tem como você ter um filho, né, Fábio, e você continuar sendo a mesma pessoa, tendo a mesma vida, porque eu acho que é a experiência mais profunda e mais transformadora da vida de uma mulher, é a maternidade, né? Sim. O que é uma gravidez? Vamos milagre, pensar, né? né? O quanto que o quanto que o corpo da gente, quando a gente sai da maternidade, gente, esses dias mesmo eu pegando as fotos, né? A maternidade, uma gravidez exige muito do nosso corpo. Nossa, se a gente for parar pra pensar mesmo, realmente é um milagre. É um milagre. Né? Porque formar outra pessoa dentro da gente, né? 2 corações batendo. E ela vai continuar te exigindo depois, né? E eles nos fazem querer crescer, eu acho que querer melhorar, né? Eu acho que eles são mola propulsora muito, na né? nossa vida. Eu acho que um filho nunca vai ser um fardo, ou nunca vai ser algo que vai te impedir de fazer o trabalho importante, porque eles são também Pelo o trabalho contrário, importante. né? Acho pelo contrário, eles nos motivam a fazer. Eles sempre, nos motivam, né? isso. E é sempre, né? Em cada fase da vida tem um motivo diferente. Isso. Né? Tu tens os 3 fases agora, 3 né? fases. Eu tô já na fase que a minha vai fazer faculdade, então eu já tô pensando no ano que vem como que vai ser. Né? Financeiramente, emocionalmente, que pode ser que ela não fique aqui. Certo. Né? Então, tudo a gente está se preparando para eles. Para eles, né, Fábio? Né? É tão bonito. A gente vai também crescendo junto com eles, também amadurecendo junto com eles, A gente se né? torna outra pessoa, né? A gente não é a mesma pessoa. Como você falou, não tem como ser. Não tem, não né? tem como ser. Olha só. E aí, você estava me contando também que era, desde as tuas escritas até o livro sair lindo, assim, do jeito que ele tá, também era despretensioso. Era pra ficar na família, né? E como que foi a família? Me conta. Né? O teu marido sempre te apoiando. Sei que o teu pai... Eu conheci o livro da Fábio pelo pai dela. Fui fazer uma entrevista sobre construção civil. Ele todo orgulhoso com o livro dela. Né? E como que foi a família no envolvimento do livro? Eu recebi muito carinho, Fábio, muito apoio. O meu marido foi a primeira pessoa que eu falei do projeto do livro. E ele falou, amor... Que ideia, ele falou, tenho certeza que vai ser um projeto maravilhoso, né? Um projeto de muita verdade. E depois a Luísa, minha filha mais velha, também foi curtindo, né? Porque o livro ele foi 100% idealizado por mim, né, Fábio? Então, desde a capa,
Então a Luísa me ajudou na questão da capa, de como que nós vamos colocar as frases, quais frases vão primeiro. Então toda essa questão da idealização do livro foi muito vivido por nós, né? Ah, que legal. E foi um projeto, e hoje ela continua. Esses dias nós tivemos uma roda de conversa na Biblioteca Pública Municipal, então a minha filha participou. Então tá sendo tudo muito gostoso. Uhum. Tá, e aí eu tava te perguntando antes, né? E daí essa repercussão que teve, né? Como é que foi pra ti isso? Me conta um pouco disso tudo. Da onde que vem, né? Esses feedbacks. Como é que tem sido isso pra ti? Fábio, então, quando eu lancei o livro, foi dia 18 de maio do ano passado, de 2024, aqui na Leture, na livraria aqui em Chapecó, foi muito legal. Um dia frio. Chuva, frio, um sábado. Falei, meu Deus do céu, quem será que vai vir, né? Ficou aquela... Quem vai sair de casa Quem vai sair de casa nesse frio? E foi lindo. A gente recebeu muitas amigas e família, vieram com flores, assim. Pessoas que eu convidei que eu não imaginei que iam, estavam lá. E, nossa, foi muito legal, foi um sucesso, sabe? Foi vendido vários livros. Por 2 meses consecutivos, ele foi o livro mais vendido na Leture aqui em Chapecó. Olha só. Foi muito legal, assim, desde o primeiro momento. Mas o meu Instagram era fechado, né? Imaginei, olha, vai ficar por aqui. Eu fiz como um projeto pessoal, pensando nas crianças, quando elas crescessem para ter esse livro, as frases. Mas o livro, ele cresceu no offline. E ele foi tomando uma proporção maior, né? Então, já a partir do momento que a Livraria Cultura, a Livraria Curitiba, a distribuidora Cataventos pediram os meus livros, eles acabaram sendo distribuídos por todo o Brasil. E essas pessoas, algumas pessoas, mães do Recife, mãezinhas do Rio Grande do Sul, começaram a me marcar no Instagram, né? E aí começou a cair a ficha. Olha, nossa, o Slow Maternity tá no Brasil todo, que legal, né? E daí, Fábio, depois disso eu comecei a fazer, então, esse movimento de estar divulgando o livro, de estar aqui com você hoje, né? É um convite muito especial, assim, para mim é uma honra poder participar e de programas, assim, tão especiais, falando do meu livro, falando desse livro que foi feito com o meu coração na ponta do lápis, né? Então, ele cresceu dessa maneira, Fábio. Você estava me citando que as mães te perguntam ou te contam como que foi o contato delas. Conta uma dessas histórias pra gente aqui. Sim, verdade. Olha, isso que me surpreendeu muito, assim, eu me tornei escuta mesmo para várias mães, né? Então, por exemplo, uma mãezinha que ganhou o livro de presente falou, Fábio, você não imagina como que esse livro entrou na minha vida, né? Eu estava numa fase com um bebê pequeno, tinha me matriculado para ir na academia, fazia 6 meses e eu não conseguia ir para academia e estava me sentindo muito mal, tal. E, né, a cabeça, nossa, eu tenho que emagrecer, tenho que entrar para academia, mas eu tenho um bebê, não quero deixar o bebê. Fábio, a primeira página que ela abriu o livro é uma frase que fala assim: entre voltar para a academia ou ficar mais tempo com o meu bebê, eu fiquei mais tempo com o meu bebê. E ela falou que tirou um peso das costas dela, essa frase. Olha só, uma frase tão simples, né? E eu consegui voltar para a academia só depois do 3º filho. Tá? Ótimo, quem consegue voltar antes. Mas tudo bem se você não conseguir voltar antes, Imagina, né? ela devia estar se culpando. Se culpando. Né? E por vários motivos. E aí mesmo quando a gente não tem bebê, né? A gente paga e não vai, a gente já se culpa. Imagina, né? Ela falou que estava com sobrepeso, que queria voltar, mas o nenê mamava muito, enfim. Então, sabe, Fábio, são esses relatos, assim, que me incentivam a estar aqui, a estar divulgando esse livro, sabe? Porque ele tem feito muito sentido para outras mães. E é tão legal isso, porque quando você lança um livro assim, de sentimentos, né? Você pensa, poxa, será que vão achar legal? Às vezes não vão achar que as pessoas não vão se identificar. Mas as pessoas têm se identificado. Tem uma mãe falou assim para mim também, que quando ela lê algumas frases do livro, ela era exatamente o que ela sentia, mas ela nem tinha se dado conta. É isso que eu estava pensando enquanto você falava. Sabe? Porque parece uma coisa tão normal,
mas a gente não consegue nem parar para refletir. Isso, Fábio. Porque o mundo tá tão frenético. Sim. Tá tudo tão muito rápido e é tudo pronto, né? Tudo padronizado. Não, então você com tantos meses você tem que tirar o bebê do teu quarto e com tantos meses você tem que tirar a chupeta. E aonde que fica o sentir? Aonde que fica você se permitir olhar aquele filho? Tem uma frase que eu falo: permita-se conhecer os filhos sobre o viés deles próprios. Né? Permita-se conhecer o teu bebê, né? E eu falo que um filho quando nasce é quase como um início de namoro. Você não sabe como que funciona, você vai saber qual que é o antitérmico que vai funcionar. O choro, é um choro de fome, é um choro porque tá com a fralda suja. Mas você tem que se permitir esse acesso, né, Fábio? E aos pouquinhos, né? E você que teve 3 sabe que um é diferente do outro, Totalmente diferente. Eles mesmos vão mudando também, né? Claro. O que faz sentido numa semana, depois... Algumas semanas depois já não faz mais, porque eles já cresceram, né? Já cresceram. Deixa eu ler mais uma frase aqui. Fábio, quer tomar uma aguinha? Fica à vontade. Sim. É na maternidade que se trabalha sem aplausos ou plateia. É nela que tudo acontece por amor. E você viveu isso intensamente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que nem tudo são flores. Claro. Qual foi o principal desafio desses 6 anos, Fábio? Assim, o que você considera que foi um grande desafio para ti? Olha, Fábio, o grande desafio eu acredito que foi impor a tua maneira, da minha maneira e a maneira do meu marido, de criar os nossos filhos e para a nossa própria família, né? Em alguns momentos, sim, assim. Sim. Então, porque eu acho que quando a gente casa, né, a nossa família passa a ser o nosso marido e os nossos filhos, né? Fica lá a família de origem, né? Isso, né? Então, às vezes, não é uma coisa que vai acontecer como um passe de mágica, porque você era filha. Sim, nossa, a vida inteira, né? A vida inteira, né? E agora você tem que ser mãe. E eu sempre tive muito firme dentro de mim a maneira que eu e o meu marido, nós escolhemos em criar os nossos filhos, né? Então, às vezes, você... no início, principalmente, né? Sim, no porque início, é muito novo para todo mundo, né? É muito novo. Então, você conseguir, né? Dar os limites, você conseguir falar, olha, eu sei que com a gente foi feito assim, mas agora... Fábio, mas isso é com todo mundo, né? Né? Mesmo quem não vai trabalhar, vendo quem vai trabalhar. Isso. Porque todo mundo quer o nosso bem. Sim. Né? Os nossos pais, todo mundo que tá junto com a gente naquele momento só quer o nosso bem. Só que cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem o seu jeitinho, isso, Fábio. Porque em relação ao resto, assim, foi, claro, teve os momentos mais difíceis e tal, mas é que eu queria muito ser mãe, então eu me entreguei e eu vivi. E assim, Fábio, eu acho que, eu falo que, pra mim, pelo menos, assim, o grande lance foi que eu tentei encontrar o estado de graça em cada momento que eu estava vivendo, sabe? Porque a gente tá sempre, às vezes, pensando no futuro, né? Sim. Pensando no futuro. Então, quando eu estava grávida, eu engordei horrores nas minhas gravidezes, nas 3 gravidezes. Sério? Engordei. Mas, assim, eu achava bonita, eu fui feliz, entendeu? Eu não ficava me preocupando, né? Então, eu encontrei o meu estado de graça naquele momento que eu estava grávida. É a plenitude, né? Tudo tá, beleza. Depois, quando eu, por exemplo, eu tenho um profundo encantamento com um bebezinho recém-nascido. Com eles pequenininhos, sabe? Molinho, aquele cheiro. E eu vivi aquela fase, eu não queria que eles crescessem. Tu entende, Fábio? Então, eu acho que às vezes os grandes desafios, eles são realmente físicos, tudo, mas também tá muito na nossa cabeça da gente não se entregar. Porque quando tu não se entrega, aquele momento que tu tá... Querida, tu tem um bebê de 2, 3 meses, tu não vai poder ter uma vida social, tu não vai poder ir na janta que os teus amigos estão indo, tu não... Então, se tu ficar pensando naquilo que você não pode fazer... O que você pode, você perdeu, né? Você perdeu, e daí, o que acontece? A maternidade se torna uma pedra no teu sapato.
E passa tão rápido, né? Passa rápido, né, Fábio? Você falando dos bebezinhos agora, e eu acho que tem pessoas que têm o dom mesmo, assim, muito mais que as outras, como você falou, né? A minha irmã é assim. Eu adoro criança, adoro ser mãe, mas a minha irmã, ela é assim, ela não pode ver um bebezinho. Meu marido também, né? É que gosta dos bebezinhos e que se pudesse teria quantos filhos? Fábio. Tu querias mais? Eu gosto. Eu queria. Imaginei. Eu queria. Sabe que tem uma história, eu sempre senti que eu teria 3, né? Eu falo que eu sempre soube que tinha mais um lá pra mim. E foi numa sessão de fotos de uma amiga minha, da Poli, que eu fui pegar um álbum de aniversário, eu não lembro se era da Luísa e do Francisco, eu não tinha o Bento. E eu entrei no estúdio, ela tava fazendo um newborn. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu falei, poxa vida. Eu sei que tem mais um filho pra mim, sabe? Então, Vocês não tinham pensado no terceiro, então? Sempre, sabe? Vamos ter mais um, tal, mas a gente já tinha um casal, né? A Luísa já tava... Nossa, já estavam criados, sim, assim, digamos. Sim. Eu tive o Bento no meio da pandemia, né? Foi uma decisão minha e do Luiz. Então, é isso que eu falo, Fábio. Eu acho que a gente se escutar, tanto como mãe, como mulher. Então, as coisas ficam mais fáceis quando você vive a tua verdade. Você não vive a verdade da vizinha, nem a da tua mãe, nem a da tua sogra, nem a da tua comadre. Então, a maternidade é a busca da grande verdade da nossa vida. E quando você se entrega a isso, né, tu perguntou, quais foram as maiores dificuldades? Claro, meu Deus, olha, eu tive várias, inúmeras. Né? Eu tive o meu neném, teve uma internação, né? Foi horrível, com pneumonia. O Francisco era uma criança que cada dente que saía nele, ele tinha febre, ele tinha convulsão febril. Nossa. Foi um desafio. Então, assim, foram inúmeros, Fábio. Só que eu acredito que quando você se entrega a cada fase da maternidade, porque toda fase vai ter o desafio. Então eu tenho um adolescente, meu Deus do céu. A adolescência é uma fase linda. E a gente cresce tanto com eles. É maravilhoso, né? A gente cresce muito com eles. Vamos ler mais uma frase aqui, pra gente se inspirar. Isso aqui é polêmico, né? A terceirização da maternidade pode vir embalada de outros nomes mais fofos. Verdade. Eu tinha um colega jornalista, comentarista, que ele dizia que e também era super polêmico, que os parquinhos dos restaurantes eram estacionamento de criança. É mais ou menos nesse sentido, né? Você terceirizar. É mais ou menos isso que tu quis dizer ali? O terceirizar, Fábio, não, porque que a maternidade inclui você viver o processo, né? Sim. Inclui birras, comida jogada no chão, tal. Tu não pode só querer ficar com a parte fofa, entendi, né? Não, eu só quero o que é bom, não, eu só quero tempo de qualidade, né? E o que... Não, vai ter tempo, querida, que vai ser no osso do peito mesmo. E a gente vai ter que viver esse tempo também, né? Então, eu acho que ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Eu tenho ajuda em casa, tenho ajuda com o meu terceiro filho, que é menor. Mas o olhar é da mãe, né? Você não pode querer ficar só com aquilo que não vai te desgastar, entendeu, Fábio? Fora que quando... eu até pensei em outra coisa quando eu li a frase, assim, que você refletir muito. Que quando você entrega nas mãos dos outros, tem que estar sujeito ao que os outros vão ensinar para os seus filhos, né? Exato. Né? E que nunca é exatamente... Por mais que a gente seja parecida, que a gente pense as mesmas coisas... Sempre tem alguma coisinha diferente do que eu vou passar se eu tiver o maior tempo com o teu filho, né? Exato, né? Por exemplo, os avós que criam, né? Que acabam criando... Com todo amor do mundo, com todo amor do mundo. Mas aí é diferente, né? E daí você também vai perder um pouco a autoridade de chegar para aquele vô e para aquela avó e falar, olha, não pode, não é... Tá, mas ele passa... a maior parte do tempo com a criança, tu entende? Então, é bem isso. E é interessante que cada um interpreta as frases também. E vem uma lição de qualquer jeito, né? Fábio, e aí, passando... A Luísa tem quantos anos? Vai fazer 13. 13. Isso.
Como que você vê hoje a Luísa e o Francisco isso. Né? E o Bento agora, depois dessa tua experiência, desses teus 6 anos, assim, que você ficou em casa, e mesmo, né, vendo o Bento de uma forma diferente, você trabalhando, mas principalmente desse resultado lá dos 6 anos que você se dedicou. Como é que você vê hoje, assim? A gente colhe os frutos, né? A gente colhe. Ai, bebe água. Eu me emociono porque só a gente sabe o sacrifício, né? E o peso das nossas escolhas, né, Fábio? Então, quando eu escolhi ficar 6 anos em casa, eu não só recebi apoio, eu também recebi críticas. Recebi críticas, né? Mas eu vivi a minha verdade. Né? E hoje eu colho os frutos, sim, né? Porque eles não foram educados por outras pessoas, eles foram educados pela mãe, foram educados pelos pais. E não existe perfeição, né, Fábio? Teus filhos vão viver os momentos deles, as encrencas deles, mas eu sei, né, aonde que eu encaminhei, eu sei os valores, né, que eu plantei no coração deles e eu colho hoje os frutos. Eu sempre, agora já não choro mais, mas assim, nas questões de quando eles vão entregar, né, semestralmente, tem as avaliações, né, é maravilhoso, porque, poxa, o que você mais deseja da tua filha e do teu filho é que eles sejam pessoas boas, né? Que eles sejam pessoas boas, que eles façam a diferença no mundo, Fábio. A gente reclama tanto do mundo, e a gente quer que os outros transformem e a gente não transforma, Só que o mundo começa dentro da nossa casa, entendeu? Então, se você quer, o mundo começa, as pessoas têm tanto tempo para tudo que está fora. Às vezes tem mais paciência, né? E aquilo que está dentro de casa, que é a pessoa que você tem que ter mais cuidado, que é a pessoa que você tem que ter mais afago. Então, o Slow Maternity também é um convite. Tem uma das frases que eu acho que tem sido a mais repostada, eu acredito que é a favorita, assim, dos leitores, que é: os aplausos que realmente importam são da porta de casa para dentro. Sempre da porta de casa para dentro. Porque da porta de casa para dentro, a gente é o que a gente é, né? É verdade, bebe a aguinha aí, que é bem isso, né? Esses dias eu vi alguém falando, né? Sem maquiagem, né? Sem o olhar dos outros, sem se importar com o que os outros estão falando. Com todas as vulnerabilidades, né? Com todas as nossas fragilidades. Então, eu acho que é isso, né? É um convite também a toda essa reflexão da gente viver, né? Mais o que está dentro, né? Da gente ter um olhar diferente para os nossos filhos, para nossa família. A questão né? Eu falo também de Deus nesse livro, que é uma questão que eu acho importante, né? A questão da espiritualidade também dentro das famílias, dentro das casas, né, Fábio? Então, é aquilo que eu acredito. Quando eu te perguntei agora do resultado, né, de todo dessa tua escolha, e aí você falou, e isso também sempre é importante para mim quando os professores falam dos nossos filhos. É bom, claro. É muito maravilhoso, É muito maravilhoso, né, Fábio? Porque não é a tua visão de mãe, né? Não. E aí como a gente fala com outras pessoas, a gente sabe realmente a diferença. Sabe. Né? E porque nós, Fábio, a gente vai gostar dos nossos filhos, independente de como eles forem, né? Mas a gente sabe que o mundo, o mundo tá do jeito que tá, porque o reflexo é de dentro das famílias, né? E você tem que, eu acho que hoje, mais do que nunca, tudo na palma da mão, tudo muito fácil, os teus filhos, eles têm que ter uma identidade firmada naquilo que é a verdade, né? Na tua família, então... Antes de ir pro mundo, né? É uma tribo. E o mundo tá aqui hoje, né? Então, se o teu filho não se sentir validado dentro da tua casa, se o teu filho não se sentir escutado dentro da tua casa, se você não se importar, né? O mundo vai se importar. E a verdade do mundo, às vezes, não é tão romântica assim, né, Fábio? Então, é isso, assim, a gente se dá uma chance como mãe,
Se dá uma chance, se permita, se escuta. Tem mães maravilhosas que estão, assim, perdidas no sentido de... cada um fala uma coisa, as palpiteiras de plantão. Gente, sabe, eu, por exemplo, nunca gostei de receber visita quando eu ganhava neném. Nem se falava tanto nessas questões, assim, dos meus primeiros filhos. Nem tinha pandemia, nem nada. Não era nem saúde, era saúde mental. Mas eu não queria, gente. Eu não queria, sabe? Tu tava lá, eu tive 3 cesáreas. Ai, que chata. Mas eu não recebia. Porque pra mim aquilo era importante, né? Então eu acho que a gente poder se escutar e validar aquilo... isso te dá uma segurança na maternidade, e o que os filhos precisam é de uma mãe segura. Claro que vai ter os momentos que a gente não é uma fortaleza, a gente não vai ser segura sempre, mas saber que tem alguém aí para poder orientar e para poder olhar eles. Você falou que a Luísa participou muito, né? Como que é o que ela te diz, o que você vê dela de resultado, tanto da tua dedicação quanto do livro? Ela, nesse último movimento que teve, dessa roda de conversas que ela participou, que tinha várias mamães, assim, e ela foi a primeira vez que ela me ouviu falar, né? Digamos assim, em público, sobre o livro. Ela nunca tinha participado dessa maneira. Tinha ido no lançamento do livro, as escolhas da capa do livro em casa, a filha... E ela falou, mamãe, você foi muito bem, né? Ela ficou orgulhosa, ela gostou, porque eu falei, esse livro é sobre ela. Claro. Né? Então, eu acho que ela sentiu orgulho de mim, né? Nesse momento. E a gente quer muito isso, né, Fábio? Sim, você foi pra ela, né? Foi pra ela, então tá sendo esse momento, assim, de conexão, e ela me incentiva. Ela também agora pediu um caderno, começou a escrever, também gosta de escrever, né? Começou a ler mais, ela sempre gostou da leitura, mas assim, tá agora imersa nesse universo, porque... É o bichinho da literatura que te morde, Fábio. É bem interessante, assim. Verdade. Porque a gente acaba vivendo mais intensamente esse mundo agora, né? É o exemplo que faz, né? Sim. É o exemplo que faz. E tem projetos para próximos, sabe? Fábio, tu sabe que as pessoas me perguntam... Eu teria material para mais um livro, tenho textos, assim, mas eu vou viver tudo isso intensamente agora do Slow Maternity, sabe? E se for a vontade de Deus, se for um projeto que tiver um propósito, assim, como o Slow Maternity, vai ser uma alegria, né? Vai ser uma alegria escrever, com certeza. E você tem algum outro sonho para realizar ainda dentro da maternidade ou da tua vida profissional? Né? Porque você falou que teu sonho sempre foi ser mãe. E isso foi... realizado com maestria, né? Vendo esse resultado, né? Saiu um livro disso tudo. Tem algum outro sonho, Fábio? Eu tenho vários sonhos, sim. Tenho vários sonhos. E eu penso em, por exemplo, fazer teologia, filosofia, mais pra frente, sabe? Fazer uma faculdade, um curso, uma pós-graduação dessa, digamos, essa parte mais intelectual, mais profissional, né? E sabe, continuar estudando. A gente não é um projeto acabado nunca, né, Fábio? Nunca. Então, eu gosto, né? Eu acho que à medida que as crianças vão crescendo, também vai me permitir ter mais tempo, né? Com certeza. Então, agora eu tô numa fase ainda muito intensa, com as crianças pequenas e tal. Mas quero, de repente, fazer uma faculdade de teologia, de filosofia, estudar um pouco mais sobre religião, que eu gosto também, né? Mais pra frente, curtir um pouco mais com o marido, poder viajar de carro, só nós dois, coisa que a gente nunca fez. Sim, né? Então, eu acho que é bom ter sonhos, né? Sim, é bom. A gente precisa. Isso. E os meus sonhos, assim, eu acredito muito na simplicidade também, porque às vezes a gente tem sonhos tão mirabolantes e tão distantes, né? Que parece que aquilo que tu tá vivendo agora não faz sentido, entende, Fábio? Então, eu procuro viver assim... Tu vives a Slow Maternity sempre, então, né? É isso, né? Porque por mais que... Não é só ficar em casa. Não é. Acho que é uma cosmovisão, né, Fábio?
Agora eu fiquei pensando, cosmovisão, verdade. Porque mesmo com o Bento, Isso. né? Você continuou fazendo do teu jeito, como fez sentido naquele momento. Isso. A Slow Maternity é isso, né? Exato. Para todas nós, né? Para todas nós, exato, Fábio. E assim, ó, é viver o dia a dia, sabe? Você tentar encontrar a beleza no ordinário mesmo, não no extraordinário, porque a gente vai viver momentos, viagens extraordinárias, mas a maioria dos anos e dos dias da nossa vida, a gente vai viver o ordinário. Né, Fábio? Sempre, a grande maioria, né? Então, o meu sonho é ter paz, né? Viver em paz, viver de acordo com aquilo que eu acredito, né? Poder ter tempo futuramente, quem sabe eu gosto de cozinhar, o meu marido também gosta de cozinhar, a gente né, tem algumas árvores frutíferas, então de ter mais tempo de fazer uma geleia, quem sabe, para os netos, sabe? Já pensando mais para frente. Eu quero ser uma nona de cozinhar, de ficar em casa, sabe? De aproveitar. As chances são grandes, né? Com 3 filhos. As chances são grandes, verdade. Fábio, posso ler a penúltima e a última frase? Pode, sim. Eu acho que é. Diz assim: maternidade é mais que ter filhos. É uma filosofia de vida que requer tempo e paixão. Bem resumindo o que a gente falou tudo aqui, né? Isso, e a última é: filho é amor que cura, salva e ressignifica a vida. Com aquilo que a gente falou, né? A mãe, depois do filho, nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais, né? É uma grande oportunidade, né? Sim. Para o resgate da nossa verdade. A gente, acho que com o passar dos anos, eu acho maravilhoso envelhecer, né, Fábio? Sim, até porque a outra opção não é legal, né? Exato. Então, e eu acho que a maternidade te dá essa oportunidade de uma maneira sensacional, né? Eu falo que todos nós nascemos para servir. E a maternidade te ensina isso de uma maneira sagrada. Verdade. Né? Boa reflexão. Então, é isso. É uma aventura deliciosa e que a gente teve a graça, né, Fábio? Sim. De poder viver e de estar vivendo. E tornar isso dentro às vezes é um caos, às vezes é tranquilo, tem momentos que são mais difíceis, mas tentar, né, encontrar daquele momento que tu tá vivendo o estado de graça, né? A alegria de viver. Fábio, pra gente encerrar, você percebe ou você vê isso como sua missão? Né? Porque era o que você sonhava, isso. Depois foi um projeto que nasceu mesmo sem grandes pretensões e que hoje você consegue ajudar muitas mulheres, né? Obrigada, Fábio. Eu acredito que é um propósito, né? Esse livro. Esse livro, ele nasceu como um projeto do meu coração, como uma experiência, como um livro de sentimentos e hoje eu acredito que é um propósito, sim, é uma missão. Eu acho que a maternidade é uma grande missão para todas nós mulheres, uma missão que, como você falou, não é só flores, mas é uma missão que nos dá uma oportunidade de a gente sair outra pessoa e muito melhor. Gente, o livro é bem isso que a Fábio falou no momento aqui da entrevista, né? Não tem regra, não tem passo a passo. São frases que, como eu falei, cada frase é uma grande história. E aí as mães se reconhecem em cada frase dessas aqui, né? E por isso que ele é diferente. E tão é raro e caro, assim, digamos, né, no sentido de quanto ele pode nos fazer bem, a todas as mães. Fábio, muito obrigada por ter vindo, por a gente conhecer um pouquinho mais, né, da tua história, dessa trajetória, desse novo movimento, né, querendo ou não, né, dessa maternidade diferente, que sempre, acho que Deus fez a gente para ser desse jeito, né, e cada uma do seu jeitinho, mas sentir e pensar dessa forma. Muito obrigada. Obrigada a você, Fábio. Muito obrigada. Esqueci, desculpa. Como que faz para ter acesso aos livros, para conversar contigo? Fábio, eu tenho o meu Instagram, né?
Fabiana Mascarello Peruzolo, Slow Maternity. O livro ele pode ser adquirido aqui em Chapecó, tem na livraria Leture, que fica anexa ao Espaço Requinte, tem na Amazon também o livro, e ele está disponível no link da minha bio, que é o link da editora Crivo, só entrar no meu Instagram, tem no link da minha bio e adquirir o meu livro. Tá certo. Por R$ 39,90, Fábio. Ótimo, a lista da Fábio ficou o tempo inteiro na nossa tela aqui. Fiquem à vontade e não deixem de dar uma olhada nesse livro para presentear as mãezinhas. Isso é um dos melhores presentes que você pode dar. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Obrigada. Opa, obrigada.